O todo-poderoso do clima. Homem forte do governo Biden. Na cola de quem? Adivinha. Governo brasileiro isolado. Na contramão do mundo. Vem pressão forte por aí. Infelizmente. Colando Garrone de volta. Tudo bem, gente? Vocês estão vendo, né? Tá ficando pronto aqui meu estúdio / escritório. Eu pendurei ali os meus quadrinhos. Tá quase lá. Quando ficar prontinho eu mostro tudo pra vocês. Tá uma bagunça do lado de lá, mas aqui tá bonitinho. Vai ficar legal, sem improviso. O que vocês estão achando? Conta pra mim. Vamos ao assunto de hoje. Bem, Joe Biden foi reconhecido pela burocracia estatal federal nos Estados Unidos. Depois de um governo feito pelo Twitter, nada mais oficial do que o grupo de transição da equipe de Biden ganhar o domínio .gov. Então, é oficial. O Trump sabe que perdeu, segue naquela bravata dele, garante que vai brigar, a luta continua na justiça, blá, 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 blá. Bem, a contragosto, Trump teve que entubar esse processo de transição que está a todo vapor. A equipe ganhou acesso a um fundo de mais de 6 milhões de dólares e também teve acesso a informações essenciais para essa passagem de bastão. A principal dessas informações, segundo o próprio time democrata, são aquelas relativas à pandemia. Vai caber ao governo Biden o trabalho de distribuição de vacina, que até o momento em que eu gravo esse vídeo ainda não existe, pelo menos não foi aprovado até agora. Bem, o Biden anunciou o alto escalão de nomes responsáveis pela segurança nacional e também pela política externa. Nesse vídeo eu quero destacar um desses nomes que promete ser ali uma pedra no sapato ou talvez uma pedra nos rins do governo brasileiro. John Kerry, ex-chefe da diplomacia americana durante os 4 últimos anos de Barack Obama. Um cargo de ministro. Agora ele vai ser o enviado do clima de Joe Biden. A imprensa americana está chamando ele de czar ou czar. É comum eles darem esse título a alguém que seja o todo-poderoso em algum governo. Os czares eram aqueles monarcas russos, até a Revolução Russa, né? Revolução Comunista há pouco mais de 100 anos. Hoje não tem essa pecha de autoritarismo, mas é só um jeito de apontar que a pessoa tem poder. E John Kerry vai ter. Vai se reportar diretamente ao presidente e vai ter um assento ali no Conselho de Segurança Nacional, ou seja, vai ter status de ministro. Não ministro do meio ambiente, mas específico para mudança climática. Agora, sabe tudo que o governo brasileiro pensa, diz, faz e decide sobre o meio ambiente? Sabe a estratégia do ministro Ricardo Salles de deixar a boiada passar? Sabe tudo o que já disseram contra o Acordo do Clima de Paris? Sabe a negação de que haja mudança climática, de que haja queimada, de que haja desmatamento? Sabe o apoio aos madeireiros, grileiros, garimpeiros? Pois é, todo o terraplanismo ambiental do governo brasileiro vai ter um opositor na cúpula do governo americano. A ideia desse vídeo não é listar os equívocos da atual política ambiental brasileira. Eu acho que seria meio óbvio, cansativo. Então, como dizem os americanos, let's cut the crap. Ou seja, vamos à realidade. Se você acha que é prudente deixar de usar a saliva e agora partir para a pólvora contra a maior potência militar e nuclear da história, você precisa de um tratamento mental. Você e qualquer pessoa que defenda essa ideia absurda, se é que alguém defende isso. Então vamos para a realidade que nos espera? John Kerry, 76 anos, ex-senador pelo estado americano de Massachusetts. Chegou a ser presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, inclusive. Foi o candidato democrata na eleição presidencial de 2004 contra George W. Bush. E como eu disse, foi secretário de Estado no segundo governo Barack Obama. O cara está muito ligado à questão do meio ambiente e não é só gogó, não. Foi ele, por exemplo, que assinou, em nome dos Estados Unidos, o Acordo do Clima de Paris, acordo do qual o presidente Trump saiu, o governo Bolsonaro ameaçou sair, mas recuou, para variar, recuou, e agora o Biden promete retomar assim que assumir o governo. Essa assinatura foi em 2016, ele assinou ali nessa imagem bonitinha aí, com a neta no colo. E naquele dia, ele declarou, eu separei uma declaração dele aqui. Abre aspas. O Acordo de Paris marca o momento em que nós colocamos de lado de vez todo o debate sobre se as mudanças climáticas são reais. Começamos a focar em como a comunidade global vai abordar a realidade irrefutável de que a natureza está mudando num ritmo cada vez mais rápido por causa das nossas próprias escolhas.
Fecha aspas. Mudança climática é real e está piorando por causa do homem, resumindo. E o Acordo de Paris é uma tentativa de forçar os países a se esforçar para manter o aumento da temperatura do planeta abaixo de 2 graus, referência sempre à Revolução Industrial, quando começou a contribuição humana de fato para o aquecimento global. Lembra da queima de carvão lá nos livros de história do ensino médio, tá lembrado? Bem, voltando ao John Kerry. Fora do governo, ele fundou uma ONG que reuniu democratas e republicanos com o objetivo de zerar as emissões de carbono nos Estados Unidos até 2050. Se chama World War Zero. Eu fui lá no site e sente como é que o John Kerry pensa esse assunto e como a mentalidade dele é completamente diferente da do nosso governo. Diz lá que essa ONG reúne cientistas, empreendedores, generais de 4 estrelas, jovens ativistas, líderes globais, democratas, republicanos e milhões de pessoas para construir um futuro brilhante. Algo assim meio poliana, meio Miss, mas tudo bem. E diz, chega de distrações, negações e desvios, e fala em neutralizar a desinformação e encaminhar a narrativa do clima voltada para, atenção, criação de emprego, segurança nacional e eliminação da poluição. Sacou? Não é um discurso de só salvar animais e floresta. Pensar clima é pensar em economia, segurança, emprego e também inovação. Saiu um vídeo institucional com os novos integrantes da cúpula do governo Biden. Cada um veio com uma frase de efeito. Olha só a do Kerry. I'm returning to government to help solve the climate crisis. Repara, ele fala climate crisis. Volto ao governo para ajudar a resolver a crise climática. É bom explicar a mudança de nomenclatura. Lá em 2016, quando o Kerry assinou o Acordo de Paris com a neta no colo, ele falou mudança climática. Agora, o entendimento científico avançou. O cenário é ainda mais dramático e ele usa o termo crise climática. Sente a diferença? O atual governo brasileiro nega que haja aquecimento global provocado pelo homem. A comunidade científica já não fala em aquecimento global porque o fenômeno é mais complexo que o mero aquecimento, já que provoca não só o aquecimento, mas secas, furacões, nevascas, ondas de frio, ondas de calor. Por isso, mudanças climáticas. E diante da gravidade, estão usando agora o termo crise climática. Ou seja, o John Kerry, o homem de Biden, está alinhadíssimo com o consenso científico mundial. Outro trecho do vídeo. Historic challenges demand historic new approaches. Desafios históricos demandam abordagens históricas, abordagens inéditas. Eu citei na última coluna, por exemplo, o embargo americano à África do Sul do apartheid. Como agir diante de um regime legalmente racista? Esse era um desafio histórico. Com uma abordagem inédita, embargos contra esse país. Eu citei também o termo eixo do mal, criado pelo ex-presidente George W. Bush. Na época, o terrorismo era um desafio histórico e exigiu uma abordagem histórica. Lembra? Guerra no Iraque, guerra no Afeganistão. Qual vai ser a abordagem inédita diante do negacionismo inédito do Brasil, diante do desmatamento e das queimadas? Lembrando que o clima é uma prioridade para John Kerry e seu chefe, Joe Biden. Biden já ameaçou com consequências econômicas significativas se o Brasil não interromper a atual política ambiental, ou antipolítica ambiental, ou política antiambiental. Então não é exagero meu. Olha o que o time de transição do Biden declarou. É a primeira vez que o Conselho de Segurança Nacional inclui uma autoridade dedicada às mudanças climáticas, o John Kerry, e isso reflete o compromisso do presidente eleito em endereçar o assunto como urgente, quando a questão é segurança nacional. De novo, o que para o governo brasileiro não existe, para o governo americano é prioritário e urgente. Qual o maior desafio do mundo hoje? Combater o comunismo, a ideologia de gênero, o direito de não tomar vacina, proibir a mamadeira de piroca? Há quem ache que sim, mas para o governo americano o maior desafio é a crise climática. Ok, eles acham isso e a gente pensa diferente. O Brasil é um país soberano e faz o que quiser. Pois é, pode fazer, mas vai ter consequências. E eu fui ler o programa do Biden para o clima. O texto tem umas passagens meio vagas, dizendo que vai liderar esforços para convencer países a aumentar as metas deles, ou seja, emitir ainda menos do que está previsto lá
no Acordo de Paris. Mas tem ali algumas disposições bem claras mesmo. Por exemplo, está aqui. Diz que as mudanças climáticas vão se integrar à política externa e às estratégias de segurança nacional e ao comércio com outros países. E diz lá, abre aspas, não podemos separar nossa política comercial dos nossos objetivos climáticos. Pode ser mais claro que isso? Pode. E é. O governo americano diz que vai impor uma tarifa sobre produtos de países que não atingirem suas obrigações climáticas. Eu imagino aí que esteja se referindo às metas lá do Acordo de Paris. E eles também não escondem que o objetivo é não ter uma concorrência desleal com a economia americana. Não faria sentido ser limpo internamente e importar produtos que poluam. Agora, se isso é um grande álibi, um grande golpe para proteger o mercado americano, impedindo ali a entrada de produtos estrangeiros, pode até ser. E aí? O que você vai fazer? Reclamar com o bispo? Com o Papa já não dá mesmo, porque os terraplanistas do clima tendem a achar que o Papa é comunista. Amigos, então o cenário é esse, o governo Biden vai ser hostil em relação ao Brasil. Nada pessoal, o Biden está até acima dessa briga, ele nem sabe direito quem é o Bolsonaro, já inclusive errou o nome do Bolsonaro, mas esse vai ser o jeito que a banda vai tocar, e até a China aderiu ao discurso, pelo menos no discurso. E está ali em harmonia, pelo menos em tese, com a banda europeia que está tocando essa música há muitos verões, né? Sempre lembrando que o tão festejado acordo Mercosul-União Europeia só sai do papel se o Brasil cumprir o Acordo do Clima de Paris. Está escrito lá no projeto de acordo, tem que cumprir o Acordo do Clima. Não adianta espernear. Não adianta denunciar a hipocrisia desses países, a hipocrisia dos europeus, dos americanos, chineses. O Brasil é um país gigante pela própria natureza. É belo? É forte. Mais ou menos. Impávido? Nem tanto. Colosso aí já não é mesmo, né? O Brasil já liderou o debate do clima e conseguia ali interferir nas negociações a ponto de atender interesses domésticos. Hoje está isolado, alheio ao debate do clima, negando a gravidade do assunto, e enquanto isso as decisões vão sendo tomadas, diretrizes vão sendo estabelecidas, metas vão sendo criadas e o Brasil do lado de fora. Daqui para frente, sem participar do debate, só vai restar ao Brasil aderir a acordos feitos por outros. Tipo aquele que você faz quando contrata um serviço de telefonia, só cabe assinar ou não assinar, né? Então não assumir esses compromissos pode ter consequências graves para o Brasil. O país que está na periferia do mundo vai aguentar a pressão. Mudaram as estações e na cabeça do Bolsonaro nada mudou. Quem perde é o país. Mas cadê que ele liga para isso? E aí, gente? Tem uma citada aí no Renato Russo de leve. Vamos às mensagens em relação à coluna passada. Vou começar com a Mônica Tucartel Alves. Ela diz, foi muito rápida essa coluna, da coluna passada. Mônica, deu 25 minutos. E para dar 25 minutos tem muito trabalho por trás. Eu não sei se vocês têm uma noção do que é edição, o que é roteiro, não sei. Mas dá trabalho. E para montar isso aqui, cada semana, agora como está em obra aqui, cada semana é um jeito diferente de montar. E eu tô meio que descobrindo, toda semana tem um ajuste e tal, a luz, tem várias luzes, reflete ali, não reflete. Então é meio complicado. De gravação mesmo, quando eu não erro e tenho que gravar 2 vezes, eu fico, sei lá, 1 hora gravando. Aí eu vou cortando, até ficar só o filé mignon mesmo, que eu falo muita besteira que não cabe, vai perder o tempo de vocês. Então eu deixo assim bem curtinho pra não perder tempo de vocês, né? Porque o tempo de vocês é precioso. Então quando a Mônica fala que foi rápido, eu tomo isso como elogio. Muito obrigado, tá, Mônica? Beijo. Tereza de Sá, sucesso, Garrone, te conheci no canal do professor Leandro Carnal, estou adorando o teu canal. Obrigado, Tereza, isso tem sido um movimento, a galera me conhece lá e pula aqui pro canal, fico feliz com esse movimento, muito obrigado, sejam bem-vindos, e eu já peço para dar aquele like, porque aqui, se você não sabe, aqui é One Man Show, eu faço meio que completamente tudo, luz, câmera, áudio, edição, finalização, arte, um monte de coisa, então é um trabalho meio sozinho assim, não paga boleto, mas é gostoso bater esse papo com vocês, então eu tô aqui. Toda semana, 2 vídeos por semana. Esse e o vídeo que eu faço com os meus amigos, que são do 4 quartos. 6 amigos, Fred em Brasília, cientista político, Chico no Rio, ele é doutor em Relações Internacionais, a Mariana em Los Angeles, que é publicitária, a Ana em Nova York, que é artista plástico, o Diogo em Bogotá, que é mestrando em Direitos Humanos. Então, assim, a galera completamente diversa, e tem esse programa aqui ao vivo toda quinta-feira, 8h30 da noite, no Jornal Nacional, você pode participar aqui ao vivo, mandar comentário, a gente põe no ar, tá? Super legal e interativo.
Eu fico olhando pro lado porque às vezes corta, eu tenho que ficar me olhando aqui. E eu tô mostrando minha perna, não era pra mostrar, mas tudo bem. Então são 2 vídeos por semana, esse com os meus amigos e esse aqui que é, digamos, a coluna do Garrone principal e o programa de debate com os meus amigos, o 4 Quartos. Tá bom, Mônica? Bem-vindo e bem-vindo a todo mundo que chegou via canal do Professor Leandro Carnal, que tá bombando. Passamos de 700 mil inscritos. É muita gente. É muita gente. Valeu, gente. Obrigado. Aqui tá começando, né? Aqui tá começando, né? O que o Professor Leandro Carnal tem anos de carreira e, obviamente, tem muito mais conhecimento que eu, né? Eu não sou nada do lado dele. Vamos lá. D.L. Dantas. Ele tá em relação à coluna da semana passada, em que eu falei daquele acordo dos países do Extremo Oriente, Sudeste Asiático, também Austrália e Nova Zelândia, um acordo comercial, que é o maior acordo comercial da história e tal. E aí o D.L. Dantas fala, triste, enquanto os países vão fazendo acordos, a gente aqui tendo que aguentar esses macartistas tabajara. Dantas... É isso. O macartismo foi aquele movimento contra o comunismo nos Estados Unidos que perseguia comunistas que nem comunistas eram, sabe? Então era uma espécie de inimigo imaginário. E você vê alguma relação com o Brasil, Dantas? Pois é. Infelizmente. Wagner Mulan, vou chamar de Mulan. Mulan Silva, ele diz, tecnicamente, Mianmar não é uma ditadura. Houve eleições recentemente, apesar de minorias como os Rohingya... Opa, não consigo ler. Os Rohingya terem sido mantidas de fora... É um regime em transição, não totalmente democrático, mas não ditatorial. Wagner, não vou entrar no detalhe, para não ficar uma coisa muito fulanizada, a opinião do Garrone sobre esse ou aquele país, eu tendo a usar um bom critério, pelo menos eu acho, é o índice de democracia, que é divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, e esse índice divide os países em 4 categorias. Democracias plenas, vocês imaginam quais são as democracias plenas, democracias falhas, que inclui o Brasil, regimes híbridos, meio a meio democrático, com notas de autoritarismo, e regimes autoritários. Mianmar entra aí no critério de regime autoritário. Regime autoritário, ditadura é. Então, chamar de ditadura não é muito uma opinião, mas é algo, é o critério que eu sigo, tá? Porque a gente que entende, porque ali eles levam em conta representação política, transparência de eleição, liberdade de imprensa, liberdade de manifestação pessoal, várias coisas. E aí fazem um ranking e incluem os países lá, tá? Então, Mianmar, segundo esse índice, é sim um regime autoritário, ou como dizem por aí, ou seja, uma ditadura, tá bom? É ou seja, tá? É ou seja, não. Uma mensagenzinha aqui da Rafael Monte. Cara, há 2 anos eu tenho me tocado na importância de um jornalismo lúcido e de bons jornalistas. Você é um desses caras que tem aberto mais ainda a minha concepção sobre isso. Continua, não sei porque é risada, mas tudo bem. Continua com o teu trabalho que realmente está muito bom e tal. Rafael, obrigado. Eu defendo o jornalismo, eu acho o jornalismo importantíssimo. Compromisso com a apuração é fundamental. O que eu falo aqui tem muita opinião, mas o que é informação, acho que fica bastante claro o que é informação, o que é opinião, o que é piada, acho que fica bem claro. E uma coisa que eu achei interessante nesse elogio do Rafael, elogio que eu agradeço, Rafael, é que ele não usou a palavra imparcial. Tem se usado muito essa palavra imparcial para elogiar jornalista, né? E geralmente quando a pessoa fala, aquele jornalista é imparcial, é o jornalista que pensa igualzinho a você. Quando pensa igual a você, ele é imparcial. Eu fiz um vídeo no canal do Professor Leandro Carnal que chama Jornalismo Não é Sabão de Coco, em que eu falo dessa questão da neutralidade. Eu não vou dar spoiler no vídeo, vai lá no canal do Professor Leandro Carnal, prazer, Carnal, e tem lá uma playlist com prazer, Garrone, e tem esse vídeo, que foi o primeiro que eu fiz, em que eu falo dessa suposta neutralidade do jornalismo. Então, quando o Rafael me elogia e não me chama de imparcial, eu tomo isso como um elogio. Não fez sentido na sua cabeça, então veja lá o vídeo que eu fiz no canal do Professor Leandro Carnal e eu falo da questão da imparcialidade. Muito obrigado, Rafael, e o seu coque samurai. Valeu. Vânia mandou mensagem falando: o cabelo da mamãe Garrone é o cabelo dos meus sonhos, lindo. Se esse é seu sonho, eu vou dizer, Vânia, que seu sonho se realizou. Não é bem isso. Minha mãe viu sua mensagem e resolveu fazer um tutorial. Que você sabe, minha mãe tem um cabelo branco. Eu achava, na minha ignorância, que ela acordava, cabelo branco não dá trabalho, é só cortar de vez em quando. Mentira, dá muito trabalho. E minha mãe resolveu fazer um tutorial para você que quer ter cabelos brancos, bonitos e saudáveis e sedosos. Enfim, tem nada a ver isso com a coluna, mas eu achei interessante. Eu achei interessante. Não é, digamos assim, um assunto pelo qual eu me interesso, porque eu tô longe de ter muito... Eu tô grisalho, não tô completamente branco.
Mas eu achei interessante. Então minha mãe mandou um tutorial que vale pra Vânia e vale pra qualquer um que queira ter cabelos brancos. Olha só. Oi, Vânia. Tô aqui para te dar um resumão do meu cabelo. A minha transição foi radical. Eu tive um problema de coluna, fiquei 2 semanas de cama. Aí quando eu saí da cama eu tava com 2 dedos de cabelo branco. E eu tinha que pintar cabelo de 10 em 10 dias. Eu era uma escrava. Quando viajava eu tinha que levar tinta, sabe essas coisas? Aí eu levantei, fui no salão para pintar o cabelo. Aí falei pro rapaz, passa a máquina. Aí ele passou a máquina e eu fiquei de cabelo branco. Existem outras formas. O meu cabelo, resumão, tem que matizar uma vez por mês. Cabelo branco não é aquele cabelo que você não trata. Você tem que usar shampoo, creme para cabelo branco. Eu seco o meu, vocês viram como. Aí no final eu pego o dedo e dou uma ajeitada. Mas é isso que eu faço no meu cabelo. Espero que tenha ajudado você. Crie coragem, a gente vira uma nova mulher. Um beijo. Sabiam desse negócio do shampoo roxo, gente? Não sabia nada de shampoo roxo. Bizarro, né? Mas funciona, funciona. Gostaram da dica da minha mãe? Muito louco. Então deem sugestões. Minha mãe tá falando de série, sugestões de série. Vocês querem que a minha mãe continue falando sugestões de série? Ela deu algumas sugestões aqui, vocês comentaram e tal. O que vocês querem? Vocês viram que a pauta da minha mãe é completamente livre, né? Eu tendo a falar de assuntos internacionais, que são assuntos que eu gosto mais e tal. Minha mãe é meio aleatória, ela fala de qualquer assunto. Então ela tá falando de série e agora resolveu fazer esse tutorial. Vocês querem que ela volte pra série? Qual deve ser a pauta da minha mãe? Mais uma mensagem para terminar, uma mensagem que é da Inglês com Teacher Ana. Deve ser Teacher Ana. Hello, Teacher Ana. Nessa vida eu vim errado, devia ter vindo Francisco. Por que ela está falando isso? Porque na semana passada eu mostrei um tratamento que o Francisco está fazendo, que o Francisco está ficando velhinho e tem que evitar lá os problemas que a raça dele especificamente tem, que são os problemas ali na articulação, na lombar, todo cheio de problema, artrose, artrite, reumatismo, aquelas coisas todas. Então a gente está fazendo uns tratamentos com ele e ela achou o tratamento máximo e invejou o Francisco. E não é exagero falar que o Francisco está velhinho. Por quê? Porque ele acaba de completar 9 anos. Ele completa 9 anos. Acabou de completar 9 anos. Fiz uma festa para ele com bolo, música, convidados? Obviamente que não, porque isso é ridículo, ele é apenas um cachorro. Mas eu quis marcar o dia, registrar o dia de alguma forma. Ele obviamente reluta, ele odeia ficar no colo, odeia muito chamego. Mas como a gente dá casa, comida, roupa lavada... Roupa não, porque ele não usa roupa, ele só tem uma roupa pro inverno. Mas como a gente dá toda a assistência, todo o conforto para ele, ele tem que aguentar uma coisa assim meio esmagada, assim. Ele tem que aguentar porque faz parte ali do job description do Francisco. Tá bom? Então a Coluna do Gorrone fica por aqui. Então fica o convite para você aqui, ó, se inscrever no canal, pode me seguir nas redes sociais, tem a coluna lá no canal do Professor Leandro Carnal e tem o 4 Quartos, programa com os meus amigos, sobre o qual eu já falei nesse vídeo, acho eu. Se não falei, olha aqui no canal, tem o 4 Quartos, é super legal. Tá ficando meio longo, porque a gente fala, mas tá legal, a gente tenta dar uma produzida, vocês verem que não é só uma live, um monte de gente falando. A gente traz vídeos, traz imagens, né, tem uma produção ali, para ficar mais interessante, tá bom? Toda quinta, 8h30 da noite, ao vivo, você pode participar, comentar, interagir, criticar tudo, tá? Interação de verdade, a gente pega os comentários, lê na hora, joga... A câmera parou de gravar, então acho que é sinal de que eu tô falando muito. Então eu vou encerrando por aqui, eu te vejo a qualquer momento aqui no canal, o canal do Professor Leandro Carnal, tô aí, tá bom? Então a seguir, coluninha especial de aniversário do Francisco. Um beijo e até a próxima. Tchau! Então hoje é aniversário do Francisco. O Francisco faz 9 anos, tá soltando pelo bastante, né? Mas com um corpinho, vocês sabem, de pelo menos 5. E como é que comemora com o cachorro? Tem uma música pro Francisco. Hoje é meu aniversário, corpo cheio de esperança. Uma eterna criança mesmo. Hoje é meu aniversário, quero só notícia boa, né, Francisco? Agradece. Olha isso. Hoje é meu aniversário, quero só notícia boa.
depois eu vejo o que eu faço na edição. Ai, desculpa.